Suas risadas ainda ecoam nos meus pesadelos às vezes, afiadas e estridentes, como vidro se quebrando no concreto. Mas naquela tarde de sol cegante, parada sozinha em meio à poeira enquanto a picape prata desaparecia na curva, foi o som mais alto que eu já ouvi. Silas! Gritei, correndo atrás do veículo, os braços balançando inutilmente no ar. Silas, para! Isso não tem graça nenhuma. Mas eles não pararam. Pela janela traseira, eu conseguia vê-los. Silas no banco do motorista, Kira, minha cunhada, e Luna, a melhor amiga do meu marido, enfiando as cabeças para fora da janela do passageiro, celulares erguidos, as luzinhas vermelhas de gravação piscando como olhinhos zombeteiros. Suas vozes voltaram pelo vento quente, distorcidas pela distância e pelo barulho do motor, mas impossíveis de confundir com outra coisa que não a diversão cruel deles. Boa sorte, Elara. Tivemos em 480 quilômetros. Foi Kira, sempre a mais barulhenta, sempre a que levava tudo longe demais. Então a picape dobrou a esquina e, de repente, o mundo ficou quieto, exceto pela batida do meu coração e o sussurro do vento na extensão vazia de terra. Fiquei ali parada por 1 minuto inteiro, incapaz de entender o que tinha acabado de acontecer. Minha mente tentava explicar, insistindo que devia ser um engano. A qualquer segundo eles voltariam pela curva, rindo mas fingindo arrependimento. E Silas se inclinaria na janela com aquele sorriso menino que antes fazia meus joelhos fraquejarem e diria: devia ter visto sua cara, amor. Depois todos nós voltaríamos apertados na picape e seguiríamos para casa. A qualquer momento, mas a estrada continuou vazia. O único movimento era o calor subindo do asfalto e um rolo de mato seco cruzando a rodovia de 2 pistas. Eu me virei devagar, observando o entorno. O posto de gasolina era um oásis solitário. Uma bomba, uma pequena loja de conveniência coberta de placas desbotadas de cerveja e cigarro, e um banheiro que cheirava a amônia mesmo a 10 metros de distância. Além disso, nada além de Caatinga, se estendendo até montanhas distantes em todas as direções. A placa no prédio dizia: Posto Sertão, última chance, e em letras menores, próximo posto 140 km, meu celular. Bate nos bolsos em pânico, depois lembrei. Eu tinha deixado no porta-copos da picape quando corri para pegar a coisa que Silas havia esquecido. Ele tinha pedido tão docemente, com um sorriso que antes fazia meus joelhos fraquejarem: amor, tô cansado. Pode voltar e pegar para mim? Você é a melhor. E, como a esposa obediente que fui treinada para ser em 5 anos de casamento, abri a porta, voltei ao lugar onde tínhamos parado, sem questionar nada. Deixei meu celular, minha carteira, meu documento, tudo na picape. Agora eu não tinha nada, nem dinheiro, nem identidade, nem como ligar para alguém. O sol batia em mim como um castigo. Percebi, em um sobressalto de pânico, que nem água eu tinha. Cambalei até a lojinha. O caixa era um homem marcado pelo tempo, na casa dos 60 anos, sentado atrás de uma janela blindada, assistindo a uma TV pequena com o volume baixo. Meu marido me abandonou, eu disse, as palavras soando estranhas ao saírem da minha boca. Preciso usar seu telefone. Ele mal olhou para mim. Orelhão lá atrás, só aceita moedas. Não tenho dinheiro. Ele levou minha carteira. Por favor. Política da casa, moça. Não posso deixar cliente usar o telefone da loja. Ele gesticulou vagamente para os fundos. O orelhão tinha sido vandalizado, o fio cortado, o fone pendurado inutilmente. Fiquei olhando para ele, meu reflexo distorcido me encarando na capa metálica. Eu parecia pequena e assustada. O cabelo castanho desgrenhado pelo vento, o rosto vermelho do sol. Voltei para dentro e tentei de novo. Por favor, estou perdida. Meu marido, eles geralmente voltam. O caixa interrompeu, os olhos ainda na TV. Já vi isso 1 dúzia de vezes. Mulheres deixadas, maridos deixados, sempre voltam depois de 1 ou 2 horas. Espera lá fora. Mas meu instinto me dizia que Silas não voltaria em 1 hora. Talvez nem em algumas horas. Talvez só à noite, depois que tivessem se divertido e gravado material suficiente para o vídeo idiota que estavam fazendo. Voltei para fora e sentei no meio-fio, na fina faixa de sombra do prédio. O asfalto estava tão quente que queimava através da calça jeans. Puxei os joelhos para o peito e tentei pensar além do pânico que engolia minha mente.
Não era a primeira brincadeira deles. A constatação caiu sobre mim como um cobertor pesado. Era só a pior, a mais cruel, a definitiva que me fez ver o padrão que ignorei por anos. Teve a vez que Luna escondeu as chaves do meu carro na manhã da minha entrevista de emprego, dizendo que era só uma brincadeira enquanto eu chorava, e perdia a oportunidade que eu precisava desesperadamente. Quando contei para Silas, ele só disse: "Não faz drama." Teve o aviso falso de despejo que colaram na porta do nosso apartamento, tão convincente que eu chorei e arrumei as malas por 3 horas antes de Silas finalmente dizer que era brincadeira. Os balões de água cheios de tinta permanente que estragaram meu vestido favorito. As ligações falsas da polícia dizendo que Silas tinha sido preso e precisava de fiança. Juntei tudo o que tinha e entreguei para Kira só para descobrir que era pegadinha, e o dinheiro nunca voltou. A lista continuava, um catálogo inteiro de pequenas crueldades disfarçadas de entretenimento. Até a mais recente, entrar no quarto e ver Luna e Silas na cama, quando fechei a porta gentilmente e disse para não brincarem assim, e aceitei. Toda vez eu engolia a dor e a raiva porque Silas dizia que eu precisava aprender a levar na brincadeira, porque Kira e Luna diziam que eu era rígida e chata, porque a mãe de Silas dizia que eu devia me sentir sortuda por fazer parte de uma família tão divertida. Mas sentada ali, no meio-fio queimando, abandonada em um posto no meio do nada, finalmente admiti algo para mim mesma, algo que enterrei até nos meus próprios pensamentos. Eu odiava todos eles, e mais do que isso, odiava quem eu tinha me tornado. Um saco de pancadas para a diversão deles, uma personagem secundária na história de Silas, alguém que vinha se destruindo lentamente, tentando ser o que ele queria. E talvez ele estivesse me traindo há muito tempo, e eu simplesmente tivesse sido cega e desesperada demais, fingindo não ver os sinais. O celular de Silas vibrou no meu bolso traseiro. Eu tinha esquecido que estava carregando ele depois que ele o deixou para trás 1 hora antes. A tela mostrava 3% de bateria e uma barra de sinal, mas uma mensagem ainda conseguiu chegar. Não fica brava. Foi só uma pegadinha para o canal da Luna. Voltamos depois. Relaxa. Fiquei olhando para as palavras. Canal da Luna. O canal dela no YouTube, onde postavam as pegadinhas e desafios idiotas, tentando viralizar, virar influenciadores, transformar a crueldade em lucro. E Silas, disposto a fazer qualquer coisa para entreter a melhor amiga, mesmo que isso significasse sacrificar a dignidade da esposa. O celular morreu antes que eu pudesse responder. A tela ficou preta, e tudo o que vi foi meu reflexo distorcido me encarando. Foi nesse momento que tomei a decisão que mudaria tudo. Eu não ia esperar. Não ia ficar sentada naquele meio-fio até eles decidirem voltar. Eu não ia mais jogar. Uma van parou no posto e uma mulher na casa dos 30 anos, com cara de exausta, desceu para abastecer. 2 crianças pequenas gritavam no banco de trás. Ela tinha aquela expressão drenada e desgastada que reconheci imediatamente. O olhar de quem deu tudo para os outros e não sobrou nada para si. Aproximei-me com cuidado, tentando não parecer ameaçadora ou desequilibrada. Com licença, desculpe incomodar, mas a senhora vai para o norte? Ela me olhou com olhos cautelosos, me avaliando. Devo ter parecido desesperada porque sua expressão suavizou. Posso te levar até a divisa do estado. Você está bem? Quer que eu ligue para alguém? Só preciso sair daqui, eu disse, a voz falhando apesar de tentar me manter firme. Ela me olhou por um longo momento, depois assentiu. Entra. Mas se você estiver fugindo de algo perigoso, preciso saber. Tenho meus filhos. Estou fugindo de mim mesma, respondi honestamente. Fugindo da pessoa que fui burra o suficiente para me tornar. O nome dela era Suelen. Dirigimos 4 horas em silêncio. Ela não fez perguntas. Eu não dei respostas. Paramos uma vez para abastecer e ir ao banheiro. E ela comprou um sanduíche e uma garrafa de água para mim sem eu pedir. A gentileza de uma estranha, alguém que não me devia nada, fez minha garganta apertar com lágrimas que não caíram. Ela me deixou em uma rodoviária de uma cidade pequena, cujo nome mal lembro. Antes de eu descer, me entregou um carregador de celular e uma nota de R$10. Seja lá do que você estiver fugindo, disse baixinho, olhando para os filhos dormindo. Espero que consiga escapar. Fiquei tempo demais em algo que me matava. Não cometa o mesmo erro. Obrigada, sussurrei. Você salvou minha vida hoje. Não,
Ela disse com um sorriso triste. Você salvou a sua. Eu só te dei uma carona. Dentro da rodoviária, pluguei o celular moribundo de Silas na tomada e esperei carregar até 1%. Abri o e-mail e encontrei a única pessoa que eu sabia que me ajudaria sem hesitar. Tia Magda, irmã da minha mãe, com quem não falava há 3 anos porque Silas dizia que ela era tóxica e controladora. Escrevi: posso ficar com a senhora? Não sei para onde ir. 3 minutos depois veio a resposta. A chave está embaixo do tapete. Venha para casa quando quiser, querida. Usei os R$ 10 de Suelen e o resto da bateria de Silas para comprar uma passagem de ônibus só de ida. Depois tirei o chip, parti ao meio e joguei os pedaços no lixo. Enquanto o ônibus saía e a cidade desaparecia atrás de mim, senti algo que não sentia há anos. Alívio. Alívio real e avassalador. Mas também senti os primeiros tremores de outra coisa. Algo enterrado sob anos de manter a paz e tentar ser a esposa perfeita. Raiva. Não do tipo explosivo e destrutivo, mas do tipo frio e esclarecedor que queima toda mentira e deixa só a verdade. Eu não era mais Elara Mendes. Não era mais a esposa fácil de Silas que ria das piadas sem graça dele e aceitava desculpas meia boca. Eu ia me tornar outra pessoa, alguém que nunca mais sentaria no meio-fio esperando homens que nunca voltariam. A viagem de ônibus durou 14 horas, com várias paradas e baldeações. Cheguei à pequena cidade costeira de Tia Magda quando o amanhecer pintava o céu de rosa e dourado. O ar cheirava levemente a sal e pinho, limpo e fresco depois do calor do sertão que deixei para trás. Tia Magda me esperava na sua velha saveiro azul enferrujada, o cabelo prateado trançado com capricho. Quando desci do ônibus, olhos fundos e sem bagagem, ela me olhou uma vez e me puxou para um abraço, como se eu tivesse voltado da guerra. Não perguntou o que aconteceu. Só disse: deixa eu te levar para dentro. Dormi quase 2 dias seguidos. Quando finalmente acordei, Tia Magda estava na cozinha cozinhando. Um prato de ovos mexidos com pão esperava por mim. Ao lado, um envelope. Dentro, R$ 300 em notas pequenas e um papel dobrado com um endereço. Minha amiga Ruth tem uma lanchonete na avenida principal, disse Tia Magda sem tirar os olhos do tricô. Ela precisa de uma atendente. Paga em dinheiro e não faz perguntas. Diz para ela que seu nome é Elara Costa. Costa, o sobrenome de solteira da minha mãe, o nome que eu tinha antes de virar Mendes. Por que não posso usar meu nome verdadeiro? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Por que você não quer ser encontrada? Respondeu Tia Magda simplesmente. E algo me diz que você não quer. 3 dias depois, comecei a trabalhar na lanchonete da Ruth. Era um lugar pequeno e desgastado, com bancos de vinil rachados e um cardápio que não mudava havia 20 anos. Mas o café era bom e os clientes eram gentis. Eu servia café, anotava pedidos, limpava mesas e lentamente lembrava como era ser competente, ser valorizada pelo meu esforço em vez da minha capacidade de aguentar. À noite, sentava na varanda dos fundos da casa de Tia Magda e via o sol derreter no mar. O ritmo das ondas era hipnótico e, pela primeira vez em anos, senti meus ombros relaxarem. Comecei a dormir sem pesadelos. Comecei a rir das piadas dos clientes sem me perguntar como meu riso seria usado contra mim. Comecei a me curar, centímetro por centímetro, dolorosamente. 6 semanas depois de começar essa nova vida, tudo mudou de novo. Era uma manhã de terça tranquila. O movimento do café da manhã tinha acabado, e eu estava repondo os guardanapos quando o sino da porta tocou com violência. Um homem alto e de ombros largos tropeçou para dentro, segurando o lado do corpo. A camisa cinza estava encharcada de sangue escuro. Por um segundo horrível, meu reflexo de trauma ativou e pensei: é uma pegadinha. Silas me encontrou, e isso é mais um jogo doentio deles. Mas então os joelhos do homem cederam. Ele desabou perto do balcão e vi seus olhos, selvagens de dor e muito, muito reais. Me ajuda, ele sussurrou antes de a cabeça bater no chão. Me movi sem pensar, o corpo agindo enquanto a mente ficava em branco. Peguei uma pilha de panos limpos atrás do balcão e pressionei com força contra o ferimento na lateral dele. Ruth, liga pro SAMU. Agora, gritei. Os olhos do homem se fixaram nos meus. Ele lutava para permanecer consciente, a mão apertando meu pulso com força surpreendente. Fica comigo, eu disse firme. Olha para mim.
Qual é o seu nome? Gael, ele respondeu entre dentes. Tudo bem, Gael. Você vai ficar bem. A ambulância está chegando. Só aguenta firme. Os socorristas chegaram em minutos, luxo de cidade pequena. Enquanto o colocavam na maca, os olhos de Gael encontraram os meus de novo. Obrigado, sussurrou. Depois se foram as sirenes sumindo na distância, e eu fiquei no meio da lanchonete com sangue nas mãos e o coração disparado. Ruth tocou meu ombro com gentileza. Você fez bem, querida. Muito bem. Agora vai se lavar. Achei que nunca mais veria Gael, mas 3 dias depois ele entrou pela porta da lanchonete. Seus movimentos eram rígidos, uma mão apoiada no lado enfaixado do torso, mas estava de pé e respirando firme. Sentou no banco da janela, o que dava para a entrada, e quando levei o café para ele, me olhou com aqueles olhos cinzentos claros. Obrigado por salvar minha vida, Elara. Algo no jeito como disse meu nome, sem expectativa nem peso, fez minha garganta apertar. Não foi nada. O que aconteceu com você? Lugar errado, hora errada, ele disse. E algo em sua expressão me disse para não insistir. Então não insisti, só enchi o café dele de novo e voltei ao trabalho. Depois disso, Gael virou cliente habitual. Vinha a cada poucos dias, sempre no mesmo banco, sempre de olho na porta. Tínhamos um acordo silencioso. Eu não perguntava do passado dele, ele não perguntava do meu. Mas lentamente, ao longo de semanas e depois meses, começamos a conversar. No início eram coisas pequenas. O tempo, os melhores itens do cardápio, os livros que por acaso estávamos lendo. Depois ficou mais profundo. Ele me contou que era ex-detetive em São Paulo, que chegou perto demais de algo que não devia ver, que a própria equipe virou contra ele e armou para cima. O tiro não foi acidente. Perdi tudo, disse uma noite, quando a lanchonete estava quase vazia. Meu distintivo, minha carreira, minha reputação, encobriram tudo, fizeram parecer que eu era o corrupto. Não consegui lutar sem me matar, então fugi. Parece que nós dois estamos fugindo, eu disse baixinho. Ele me olhou então, realmente olhou, e vi compreensão em seus olhos. Talvez. Mas eu não estou mais fugindo. E você? Percebi de repente que eu também não. Não estava fugindo de Silas, da irmã dele, da amante ou da vida antiga. Estava andando na direção de algo novo, de me tornar alguém que eu pudesse respeitar. Não, respondi. Não estou fugindo. Estou recomeçando. Gael sorriu e o sorriso transformou todo o rosto dele. Bom, eu também. Nossa amizade ficou mais profunda nos meses seguintes. Gael consertava coisas na casa de tia Magda, o corrimão solto da varanda, a janela emperrada, o portão que não fechava. Instalou luzes com sensor de movimento e trancas melhores, dizendo que tinha um mau pressentimento, embora nunca explicasse por quê. Tia Magda gostou dele imediatamente. É um homem bom, me disse uma noite depois que ele saiu, do tipo que fica ao seu lado, em vez de na sua frente. Eu sabia que ela tinha razão. Gael nunca tentou me consertar, me salvar ou tomar decisões por mim. Ele simplesmente aparecia ao meu lado, confiável. E lentamente, comecei a confiar de novo. Então, uma tarde, cheguei em casa e encontrei a porta da frente aberta. Meu coração apertou. Congelei no caminho, as chaves balançando na mão. De fora, nada parecia mexido, mas a porta estava definitivamente entreaberta, tremendo levemente na brisa. Chamei Gael. Ele chegou 5 minutos depois e eu o vi mudar do homem quieto que eu conhecia para outra pessoa. Alerta, perigoso, andando pela casa com eficiência treinada. Alguém esteve aqui, disse, examinando pegadas de lama no chão da cozinha. Meseram nas gavetas da escrivaninha. Levaram dinheiro do pote de biscoitos. Por que alguém faria isso? Perguntei, a voz tremendo. O maxilar de Gael ficou tenso. Não foi aleatório. Foi direcionado. Alguém está te procurando. Naquela noite ele dormiu no sofá com um taco de beisebol ao lado. Fiquei acordada no quarto olhando para o teto. A mente, a mil. Quem estava me procurando? Silas, a família dele, ou alguém do passado de Gael que o encontrou e decidiu chegar até ele através de mim? A resposta veio 3 dias depois, quando o próprio Silas apareceu na porta da frente da casa de tia Magda. 1 ano. Tinha sido 1 ano inteiro desde que ouvi a voz dele. Mas no momento em que abri a porta e o vi parado ali, o tempo desabou. Ele estava péssimo, mais magro, olheiras profundas. A expressão vazia,
como se tivesse passado meses se afogando em arrependimento e noites sem dormir. Levantou as duas mãos como se rendesse. Elara, por favor, podemos conversar um minuto? Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Como você me encontrou? Demorou muito. Procurei por mais de 1 ano. Contratei um detetive particular que rastreou seu caminho desde a rodoviária. Eu só precisava te ver. Antes que eu pudesse reagir, senti Gael atrás de mim. Ele se colocou entre nós com um movimento protetor suave, o corpo virando escudo. Quem é você? Perguntou Gael, a voz baixa e perigosa. Silas piscou, claramente não esperando mais ninguém. Sou o marido dela. A palavra me acertou como um golpe. Marido. Como se 1 ano de abandono e silêncio não tivesse cortado nada que ainda nos ligasse legalmente. Não, eu disse, saindo de trás de Gael. Você não é mais. Não da forma que importa. O rosto de Silas se contraiu. Elara, por favor. Só 5 minutos. Preciso explicar. Olhei para Gael. Ele me deu um pequeno aceno. Minha escolha. Saí para a varanda, mas deixei a porta aberta, mantendo Gael à vista. O sol do fim da tarde projetava sombras longas no quintal. Silas enfiou as mãos nos bolsos, incapaz de me olhar nos olhos. Estou te procurando desde que o vídeo viralizou, disse. Que vídeo? Ele se encolheu. Cerca de 1 ano depois que você sumiu, Kira e Luna começaram um podcast. Contaram histórias do canal de pegadinhas e um dia contaram a do posto de gasolina, sobre te deixar lá. Acharam hilário. Senti algo frio e duro se acomodar no meu peito. Explodiu. Continuou Silas, a voz rouca, mas não do jeito que esperavam. As pessoas ficaram furiosas. Chamaram de abuso, violência doméstica, tortura psicológica. Alguém rastreou minha identidade. Perceberam que você nunca voltou. A internet nos destruiu. Perdi o emprego. Kira e Luna perderam todos os patrocinadores. As famílias nos repudiaram. Tudo desabou. E é por isso que você está aqui? Perguntei, a voz gelada. Porque precisa que eu diga para as pessoas que você não é um monstro para recuperar sua vida. Não. Ele finalmente levantou o olhar, angústia entalhada no rosto. Estou aqui porque não consigo mais viver com o que fiz. Porque demorei 1 ano para entender que destruí a melhor coisa da minha vida. Porque preciso que você saiba que eu te amo. Amor. Que engraçado, eu disse baixinho. Você me deixou, riu e foi embora. Eu sei. Fui cruel e burro e achei que você ligaria, que você precisaria de mim. Não percebi que você estava melhor sem mim até você provar não voltando nunca. Ele respirou trêmulo. Só precisava que você me ouvisse dizer. Desculpa, Elara. Me desculpa tanto. A porta atrás de mim se abriu e Gael saiu. Não disse uma palavra. Apenas veio ficar ao meu lado, a mão encontrando a minha. Silas viu o gesto. Quem é ele? Alguém que me vê. Eu disse simplesmente. Alguém que ficou ao meu lado enquanto eu me reconstruía. Alguém que nunca tentou me mudar, me consertar ou me usar como piada. Os ombros de Silas caíram. Ele olhou para Gael, depois para nossas mãos, depois para mim. Fico feliz, disse, e acreditei nele. Não estou pedindo perdão. Não mereço. Só queria que você soubesse que o que eu fiz me assombra todo dia. Ótimo, eu disse suavemente. Deve mesmo. Ele assentiu devagar. Vou embora. Mas, Elara, tem mais uma coisa que você precisa saber. Kira e Luna estão com problemas legais. Fizeram outra pegadinha. Deixaram uma menina trancada num prédio comercial a noite toda. Filmaram o ataque de pânico dela. Ela está processando. Estão dizendo que eu planejei tudo. O promotor quer estabelecer um padrão e, seu caso, querem que você testemunhe. Antes que eu pudesse responder, ele tirou um cartão de visita do bolso e me entregou. Esse é o número do promotor, sem pressão. Mas se quiser contar sua história, pode impedir que elas machuquem mais alguém. Peguei o cartão segurando firme. Silas desceu da varanda e parou no portão. De qualquer forma, fico feliz que você tenha escapado de mim. Você merece coisa muito melhor. Então foi embora, caminhando até um carro alugado estacionado no quarteirão. Não olhou para trás. Gael apertou minha mão. Você está bem? Acho que sim, respondi. E realmente quis dizer isso. 4 meses depois, eu estava no fórum vestindo o blazer azul marinho, que comprei especialmente para aquele dia, e contei minha história para o júri. Kira e Luna estavam sentadas na mesa da defesa com terninhos mal ajustados, parecendo menores do que eu lembrava. A arrogância tinha sumido.
Sem câmeras, sem sorrisos confiantes. Apenas duas garotas percebendo que toda a ação tem consequências. A vítima mais recente delas, uma jovem chamada Isabela, que sofreu um grave ataque de pânico durante a pegadinha de ficar trancada a noite toda, havia registrado queixa por perigo imprudente. E como a internet nunca esquece, minha história tinha virado parte do caso da acusação para estabelecer o padrão. Contei tudo para o júri, não com raiva ou amargura, mas com a clareza de quem sobreviveu e se curou. Expliquei como era ser abandonada no meio do sertão, sem recursos. Contei sobre os anos de pequenas crueldades que levaram àquele momento. As coisas que destruíram lentamente meu casamento. Descrevi como as pegadinhas deles tiraram minha segurança, minha confiança e meu senso de parceria. Eles não veem as consequências, eu disse, olhando os jurados nos olhos. Não veem a mulher acordando de pesadelos meses depois. Não veem o colapso lento da confiança quando as pessoas que deviam te amar te tratam como adereço de entretenimento. Chamam de diversão. Eu chamo de crueldade vestida de comédia. Quando terminei, o tribunal ficou em silêncio. Até o juiz pareceu abalado. Ao descer do banco das testemunhas, olhei para a plateia. Silas estava lá. Tinha sido chamado como testemunha de caráter para mim e nosso casamento. Nossos olhares se cruzaram por um momento. Ele chorava em silêncio. Do lado de fora do fórum, repórteres lotavam os degraus. Mas Gael nos guiou através deles com facilidade. O sol estava forte, o ar limpo, e eu me sentia mais leve. Silas apareceu no topo da escada do Fórum justo quando estávamos saindo. Elara, espera, eu me virei. Só queria te agradecer por contar a verdade. Não fiz por você, respondi honestamente. Fiz pela Isabela e por qualquer outra pessoa que elas pudessem machucar. Eu sei. Ele olhou para Gael, depois para mim. Ele é bom para você. Dá para ver. Ele não tenta me consertar, eu disse. Só fica ao meu lado enquanto eu me conserto. Silas assentiu, lágrimas rolando pelo rosto. Você me odeia? Eu tinha pensado nessa pergunta por muito tempo. 1 ano atrás eu teria dito sim sem hesitar, mas agora, parada no sol, a mão quente de Gael segurando a minha e um futuro cheio de possibilidades se abrindo à frente, percebi algo surpreendente. Não, respondi. Não te odeio, Silas. Só não pertenço mais a você. Não sei se algum dia realmente pertenci. O rosto dele se contorceu, mas ele ainda assentiu. Acho que mereço isso. Merece, concordei. Mas espero que você aprenda com isso. Espero que se torne alguém que não precise machucar as pessoas para se sentir forte. Estou tentando, sussurrou. Todo dia estou tentando. Acreditei nele. E mais importante, percebi que não precisava ficar e ver se ele conseguiria ou não. A jornada dele não era mais minha responsabilidade. Gael e eu descemos os degraus do fórum juntos. 3 dias depois, veio o veredito. Culpadas em todas as acusações. Kira e Luna foram condenadas a serviços comunitários, multas pesadas e liberdade condicional. Mais importante, a plataforma delas foi destruída. Sem mais podcast, sem mais canal de pegadinhas, sem mais vítimas. 1 semana após o veredito criminal, Gael e eu voltamos ao fórum uma última vez. Eu já tinha preparado e protocolado a petição de divórcio unilateral durante a mesma semana em que Silas apareceu na casa de tia Magda, sem mediação, sem negociação, sem necessidade dele comparecer a audiências anteriores. Apenas uma linha curta na petição. O réu abandonou a autora em condição perigosa e não prestou qualquer suporte ou contato por mais de 1 ano contínuo. O processo incluía a última mensagem de texto de Silas, o vídeo viral da pegadinha, o antigo boletim de ocorrência e a declaração notariada de Suelen. Silas estava lá também, convocado para assinar documentos adicionais. Sentou na última fila, abatido, vestindo o mesmo terno cinza do dia do testemunho. Quando o escrivão chamou seu nome, ele se levantou e caminhou sem olhar para mim uma única vez. O advogado entregou a caneta. Silas pegou e assinou todas as caixas. Concordou com o divórcio sem disputa de bens, assumiu voluntariamente todas as custas e honorários. Sem objeções, sem barganha, apenas o som da caneta deslizando no papel e o golpe seco do martelo do juiz. O casamento entre a senhora Elara Costa e o senhor Silas Mendes está oficialmente dissolvido a partir de hoje. Recebi 2 cópias frescas da sentença de divórcio, ainda quentes da impressora do cartório. Gael ficou logo atrás de mim sem dizer nada,
a mão descansando levemente no meu ombro, o suficiente para lembrar que estava ali, mas sem invadir um momento que era só meu. No corredor, abri o envelope e puxei uma cópia. O papel era fino, mas impossivelmente pesado com os 5 anos que representava. Olhei para o carimbo vermelho vivo que dizia divorciado e sorri. Não um sorriso de vitória, mas o sorriso de quem finalmente cortou a última corda que aprendia ao fundo do oceano. Dobrei o papel devagar, guardei no bolso do casaco, então de repente me virei e caminhei até Silas, parado quieto na outra ponta do corredor. Entreguei a outra cópia para ele. Toma, eu disse, você precisa mais do que eu. Silas levantou o olhar, os olhos inchados. Pegou o documento com as 2 mãos trêmulas, como se tivesse medo de amassar. Lô, obrigado, sussurrou, a voz rouca. Obrigado por terminar direito. Assenti, não disse nada, e voltei para onde Gael esperava. Ele estendeu a mão e eu segurei. Saímos do fórum juntos, a luz do sol de outono inundando nossos dedos entrelaçados, as mãos de 2 pessoas livres que só se juntaram depois de cada uma cortar suas próprias correntes. Enquanto o carro saía do estacionamento, baixei o vidro e deixei o vento do mar bagunçar meu cabelo. Gael olhou para mim, sorrindo suavemente. E agora, Elara Costa? Eu ri de verdade, pela primeira vez em anos. Agora vamos para casa, nossa casa. Não guardei a sentença de divórcio restante em uma gaveta. Queimei naquela noite na praia. A pequena chama subiu, levando consigo o último resquício do nome Mendes da minha vida. As cinzas subiram, flutuaram no ar, se misturaram com as ondas, dissolveram no mar. A partir daquele momento, eu tinha apenas um nome, Elara Costa, e nunca o achei tão bonito. Naquela noite, Gael e eu sentamos na varanda de tia Magda vendo o pôr do sol. O céu brilhava em tons de laranja e rosa, o som das ondas criando um ritmo suave e constante. Como você se sente? Perguntou Gael. Pensei por um momento. Finalmente respondi. Linda. A noite está linda. Ótimo. Ele apertou minha mão. Sabe, tenho pensado, essa cidade é bem legal. Eu poderia ficar. Poderia? Perguntei, sorrindo. Depende se tem um motivo para ficar. Virei para olhar para ele, o homem que tinha sido quebrado e traído assim como eu. O homem que entrou numa lanchonete qualquer numa terça-feira e desabou no chão enquanto eu tentava salvar. Lô, o homem que me mostrou como é uma parceria de verdade. Acho que tem, sussurrei. Ele sorriu e aquele sorriso transformou todo o rosto dele. Acho que sim também. 6 meses depois, Gael e eu compramos uma casinha juntos, os 2 nomes na escritura, uma parceria real. Começamos um pequeno negócio de consultoria de segurança, usando a experiência de detetive de Gael e minha nova determinação para ajudar as pessoas a se protegerem. E quando Silas me procurou uma última vez, anos depois, para dizer que tinha se casado de novo com uma mulher boa que não tolerava as besteiras da família dele, que o ajudou a colocar limites com a irmã e a mãe, fiquei genuinamente feliz por ele, porque essa é a beleza da cura. Ela permite que você deseje coisas boas para quem te machucou, não porque mereçam, mas porque o sofrimento deles não define mais sua felicidade. Às vezes penso naquele dia no posto, o calor, a poeira, as risadas sumindo, e percebo que não foi o pior dia da minha vida. Foi o melhor. Foi o dia em que parei de esperar que alguém me desse permissão para ser inteira. Foi o dia em que me salvei. O posto, o abandono, a pegadinha cruel eram para ser meu fundo do poço. Eles acharam que estavam me quebrando. Acharam que eu voltaria rastejando, desesperada e pequena. Em vez disso, me deram o maior presente que alguém poderia dar. Me mostraram exatamente quão forte eu já era. Forte o suficiente para ir embora. Forte o suficiente para recomeçar. Forte o suficiente para me escolher. Hoje, quando sirvo café na lanchonete ou ajudo um cliente a instalar um sistema de segurança ou sento na varanda com Gael vendo o pôr do sol, às vezes lembro daquela mulher parada sozinha ao lado da bomba de gasolina com nada além de poeira e desespero, e sou grata a ela, a mulher assustada e ferida que se recusou a ficar sentada no meio-fio, esperando homens que nunca valeram a espera. Ela saiu de tudo que era familiar e entrou numa vida que precisou construir do zero. E ao fazer isso, se tornou a mulher que sempre esteve destinada a ser.